No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Deus vai mudar a história do Brasil, porque o que conta, querido, o que restabelece a história de alguém, o que traz de novo a bênção não é a quantidade de pecadores. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história do Brasil. Deixa eu falar aqui para o pessoal do Instagram de novo. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história do Brasil. O que conta não é a quantidade de pecadores, é a presença de um justo, é a presença de alguém que clama para o Senhor, é alguém que olha, e ainda que veja escassez, eu olho e vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu tenho certeza que esse é um sinal que a tua chuva vai descer. Querido, deixa eu te falar, talvez você não esteja conseguindo ver muita coisa, mas se você conseguir pelos olhos espirituais enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu tenho certeza que essa nuvem vai se aproximar e ela vai crescer e ela vai alcançar a sua casa. Noé estava dentro daquela arca, quem sabe vendo a destruição da terra, e o Senhor ministrando ao coração dele: calma Noé, calma Noé, ainda que as trevas, Isaías capítulo 60 versículo 1, levanta-te e resplandece, Noé, porque já vem a tua luz. Eu acho que o Senhor ministrou isso no coração de Noé. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ainda que as trevas tenham cobrido a terra, ainda que coronavírus tenha cobrido a terra, sobre ti virá o teu Deus, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Deus espera uma resposta da sua parte. Gideão respondeu. Gideão deu uma resposta, e esse tempo é um tempo que eu preciso de dar uma resposta. Eu preciso de dar uma resposta. Eu preciso de entender. Eu preciso de obedecer. Obedecer. E sabe de uma coisa? Obediência tem a ver com quanto eu confio e conheço a voz do Senhor. Obediência tem a ver com o quanto eu confio e com o quanto eu conheço a voz do Senhor. É mais ou menos assim: o papai e a mamãe saíram de casa e de repente o telefone toca, e você está em casa, você é o filho, você atende, e o papai diz assim: filho, eu saí de casa e eu me esqueci de levar aquela conta lá para pagar. E você que conhece a voz do pai fala: pai, eu vou obedecer, pode deixar que eu vou fazer. Às vezes os nossos olhos carnais, eles não conseguem perceber. Às vezes nós não conseguimos, até mesmo com os olhos espirituais, perceber o Senhor comunicando conosco. Mas existe um canal, por isso eu disse que os sentidos que o Senhor deu ao homem, eles são canais que comunicam com a nossa alma. E às vezes o Espírito Santo vai falar com você, e você precisa de obedecer. Você não está vendo, você não pode tocar, mas você pode ouvir. É real. O Espírito Santo está te chamando nesses dias. Dê uma resposta diferente àquela que o mundo quer que você dê. Noé obedeceu. Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Porque se no primeiro momento eu preciso de ter o meu ouvido atento à voz do Espírito, no segundo momento eu preciso de obedecer à voz do Espírito. Muitas das vezes a obediência ela vai exigir coragem da sua parte. Porque coragem, eu tenho dito isso aqui na igreja e para a igreja, coragem é algo que se manifesta na hora do medo.
São fases na minha caminhada, são fases na caminhada de um cristão, que ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga perceber, mas se eu conseguir ouvir, eu consigo avançar para um lugar mais alto, para um segundo nível. E por fim, nós precisamos entender os processos do Senhor. Ouvir a voz, obedecer e estar disposto a passar pelos processos que a voz do Senhor nos coloca. É tão interessante, a chuva já havia parado. A palavra do Senhor diz que após 40 dias a chuva cessou, mas Noé ainda não saiu da arca. A chuva já havia parado, mas ainda não era o tempo de sair da arca. Em Gênesis capítulo 8, no versículo 4 e 5 diz assim: no dia 17 do mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 7º mês, no dia 17 do 7º mês, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Ou seja, no início ela estava aqui num lugar baixo. As águas, a chuva para, ela está repousada, ela está parada no 7º mês, num lugar mais alto. No dia 17 do 7º mês, sobre as montanhas de Ararat, a arca parou. E agora, ainda que tenha passado a chuva, nós precisamos aguardar o tempo do Senhor, o tempo e o modo, a maneira como nós vamos movimentar. Nós temos aprendido algo com o apóstolo Luiz Hermínio, nosso pastor, que é um fato, que Deus não muda. Sim, Deus não muda, Ele é imutável, Ele continua sendo Deus. A palavra nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E isso é um consolo para o nosso coração e para a nossa mente, é um conforto. Mas ainda que Deus não mude, Ele se movimenta. E o movimento do Senhor, ele é feito através de cada um de nós. O movimento do Senhor, ele é feito através da minha e da sua vida. E você precisa se perguntar: Senhor, eu estou no movimento do meu entendimento, eu estou no movimento do meu intelecto, eu estou me deixando levar pelas notícias, ou eu estou no movimento do céu? Eu estou sendo regido pelo governo humano, ou estou sendo regido pelo governo do céu? Querido, deixa eu dizer para você, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina, ela fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Quando ele diz venha a nós o teu reino, ele está falando assim: estabeleça sobre a minha mente, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, o governo do céu. Nós temos glorificado, porque nós temos um presidente, um chefe de nação que tem submetido ao governo do Senhor, que tem se curvado e tem proclamado e dito diante de câmeras e de inúmeras pessoas: o Brasil é do Senhor, o Brasil é do Senhor. E nós vamos continuar confiando nessa palavra, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor e entender o processo. As águas foram minguando até o 10º mês, ou seja, foram um período de 3 meses, até que a água baixasse por completo. Agora, nesse período, Noé não perdeu a conexão com o céu. Nesse período, Noé não perdeu uma dependência da voz do Espírito que lhe comunicava, e ainda que não habitava, ela se manifestava de várias formas. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 8, versículo 6, diz assim: ao cabo de 40 dias a chuva parou, mas as águas ainda estavam sobre a terra. E Noé sente: opa, a arca parou. E o texto vai dizer que ao cabo de 40 dias, Gênesis capítulo 8, versículo 6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, soltou o corvo, o qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Agora entenda uma coisa: esse corvo ia e voltava, mas ele não entrava para dentro da arca. O versículo 8 diz: e
como ele não entrava, ele não trazia uma comunicação. Meu irmão, deixa eu te falar, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que está querendo comunicar com você. Prove diante do Senhor se essa palavra vem da parte de Deus. Mas o texto vai dizer, no versículo 8, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam minguado da superfície da terra. E nós precisamos dizer aqui que a pomba, ela é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 1, versículo 32 diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu em forma corpórea de uma pomba e repousar sobre Jesus Cristo. Então a pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. O que Noé está fazendo? Ele solta uma pomba, simbolizando, eu quero espiritualizar. Alguém vai dizer agora, o pastor William vai espiritualizar. Sim, eu vou espiritualizar, porque tudo que está aqui, além de ser literal, é também espiritual. Ele solta uma pomba, e a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que essa pomba, versículo 9, mas a pomba não achando onde pousar o pé, tornou a ele, tornou para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a mão e tomou-a e a recolheu consigo para a arca. Deixa eu te perguntar algo que você precisa de entender. Deixa eu espiritualizar. Existia uma dependência de Noé diante do Senhor, e nós precisamos aprender que precisa existir uma dependência em cada um de nós diante do Senhor. Talvez as guerras até tenham passado, mas ainda não é o tempo de sair da arca, e Deus não vai permitir que você saia enquanto não for o tempo. Deus não vai permitir que nós saiamos enquanto nós não tivermos aprendido a lição. Deus não vai permitir que nós saiamos para que nós voltemos a ser os mesmos que éramos antes, porque não tem mais como sermos os mesmos que éramos antes. Nós precisamos sim restaurar os cultos nos lares. Nós precisamos sim restaurar a oração da madrugada. Nós precisamos sim restaurar as relações entre marido e mulher. E deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. 12 anos de casado, exatamente hoje, dia 19 de abril de 2020. Quero deixar aqui um beijo para minha esposa. Te amo, Lu. É uma bênção completar 12 anos de casado, porque 12 fala de um tempo, de um período de maturidade, e 12 é um número de governo. E talvez assim como na minha casa, o Senhor está querendo voltar para o governo da sua casa. Nós precisamos olhar qual área da nossa vida, durante a caminhada ou durante os muitos afazeres, nós fomos tirando o Senhor do governo. Fato é que Noé solta a pomba, e a pomba simboliza o Espírito Santo. Essa pomba voa, e não encontrando onde pousar, ela volta. E o texto vai dizer, a pomba, versículo 9, não achando onde pousar, tornou a ele para a arca. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo para a arca. Se o Senhor não te deu uma direção, volte para mais um período de intimidade com o Espírito Santo. E tu, quando orares, entra para o teu quarto. E deixa eu falar aqui. E tu, quando orares, entra para a tua arca, entra para o teu quarto, e no teu secreto busca o teu Pai, porque Ele tem uma resposta, mas é no tempo dele. Versículo 10 diz, esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou. E nós precisamos entender algo que o Senhor quer comunicar com o nosso espírito.
Em tempo de guerra, esteja com seu ouvido atento a ouvir a voz do Senhor. Em tempo de guerra, muita coisa pode se perder, mas não pode perder a unção. Leia comigo, versículo 11 de Gênesis capítulo 8. À tarde ela voltou e trazia no bico uma folha de oliveira. E você sabe que a oliveira é aquela que produz o fruto de onde é extraído o óleo. E a oliveira fala de uma unção. A oliveira fala de algo que você não pode perder. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o óleo, não pode perder a unção que é derramada sobre a tua vida. A oliveira fala que em tempo de guerra eu posso perder muitas coisas, mas eu não posso perder o óleo. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, mas nunca lhe falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, em tempo de bonança, em tempo de alegria, em tempo de júbilo, mas também no tempo de luta, no tempo de guerra, no tempo de pranto, no tempo... Em todo tempo, nunca lhe falte o óleo. A pomba sai, e ela volta trazendo uma folha de oliveira no seu bico. Uma folha, e eu gosto porque tem uma versão que diz uma folha fresca. E uma folha fresca diz de algo que está sendo gerado em meio às muitas lutas, ou seja, Deus continua trabalhando. Há um cântico que diz, eu acho que é do Fernandinho, que diz que ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você continua esperando o Senhor no tempo da guerra, Ele continua trabalhando. Se você continua com o seu coração firmado na rocha que é o Senhor, Ele continua trabalhando a favor da sua vida. Essa pomba voltou, e ela trazia uma folha fresca, uma unção nova, uma unção que te fortalece para suportar as lutas do tempo presente. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, está dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 17, ele escreve: porque a leve e momentânea luta não se compara com o eterno peso de glória que há de vir, que está por vir. Essa leve e momentânea luta, querido, não há de comparar com aquilo que Deus vai fazer no Brasil nos próximos dias, nos próximos meses. Nós vamos chegar ao final de 2020 celebrando o nome do Senhor Jesus, dizendo: aleluia, Ele está vivo e Ele mudou a história da minha casa, Ele mudou a história da minha vida. O salmista, no capítulo 37, no versículo 25, ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O Senhor não vai te permitir que você se torne um mendigo, não. Você não é um mendigo espiritual, você é um provedor da casa do Senhor. Naquele dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele exato momento você se tornou um provedor. Você é alguém que recebeu salvação, você se torna um provedor para a terra. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem enganador, e Jesus está passando, e ele, curioso, sobe numa árvore, porque ele era de baixa estatura. Ele começa a procurar Jesus, porque havia um desejo de um encontro. Ele talvez estivesse pensando: se eu ao menos puder colocar os olhos nesse homem. E aí, quando ele passa, Jesus fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou repousar na tua casa. E quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, há um profundo arrependimento. Ele fala:
Senhor, eu vou devolver tudo que eu soneguei, eu vou devolver tudo que eu roubei. E o Senhor diz para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Ou seja, Zaqueu, a partir de hoje, você se torna um provedor, e eu te transporto, eu mudo a sua história. Ao invés de sonegador, ao invés de um ladrão, você agora vai ser um provedor na minha casa, porque entrou salvação na sua casa. Deus quer fazer isso conosco. O Salmo 55 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e não permitirá jamais que o justo seja abalado. É tempo de guerra, mas também é tempo de vitória. E o significado de vencedores é exatamente aquele que vence as dores. Onde estão os vencedores? Os vencedores estão no meio daqueles que venceram as dores. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te tirar desse vendaval, desse tumulto de gentes, desse agir de águas turbulentas, e quer te levar de um lugar baixo para um lugar mais alto. A arca parou num lugar mais alto. Em meio a essa turbulência, muita coisa vai ser dita, mas não coloque os teus ouvidos ou a tua atenção naquele que não edifica a sua alma, que não edifica o teu espírito, que não comunica com o céu. Noé soltou um corvo, e ele ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. Nesse tempo em que tantas informações vêm e vão, esteja atento à voz do Espírito Santo. Noé pega uma pomba, solta a pomba, ela vai, e quando ela volta, ele recolhe ela para o íntimo. E nesse tempo nós precisamos aprender a voltar para o lugar de intimidade, para podermos ouvir o que o céu está comunicando conosco. Os reis que acompanhavam aquela estrela para chegar até o local do nascimento de Jesus, enquanto eles mantiveram os olhos naquela estrela, a estrela os guiou. Quando eles paravam para pegar informação, a estrela parava. E nós precisamos de aprender isso, irmãos. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos e com os nossos pensamentos nas coisas do alto, nós seremos guiados até o Salvador. Você precisa de manter os seus olhos no Senhor. Precisa de manter os olhos naquilo que Deus está sinalizando. E você vai ser conduzido até o Salvador. Você vai ser conduzido ao Salvador. Não entregue os seus ouvidos àquilo que o corvo está informando. Não entregue o seu ouvido àquilo que a mídia está entregando. Eu não estou falando para você agora desligar o seu televisor e se tornar um desinformado, um ignorante. Não, eu estou falando para você ouvir e avaliar, colocar um filtro no seu ouvido e permitir que o Senhor comunique com o seu espírito. Eu tenho certeza que o Senhor vai te sinalizar, Ele vai te mostrar uma folha fresca de oliva, dizendo para você: ainda há uma unção no meio de toda essa guerra, ainda há uma unção que foi guardada para você no meio de toda essa turbulência, no tumulto das gentes. Mas a palavra também diz que o Senhor é aquele que aplaca, e eu gosto desse texto do salmista, é aquele que aplaca o tumulto das gentes e os rumores de guerra. Tem um tumulto, um burburinho, uma falácia, um borbulhar, parecendo uma água fervendo. Entregue o seu ouvido à voz do Espírito Santo. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não lhe falte o óleo sobre a tua cabeça. E eu quero terminar dizendo: lance Salmos 55, versículo 22, quando a palavra do Senhor diz:
Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que existe um tempo de fartura separado para sua casa. Alguém vai dizer: o pastor Willer é um sonhador. É isso mesmo, eu sou um sonhador. A diferença do sonhador e do realista é que o realista ele faz as contas e vê se dá para chegar, e o sonhador já chegou. Eu estou aqui, mas eu já sei onde eu vou chegar, porque a minha bênção e a minha vitória chega onde os meus olhos alcançam. Onde os seus olhos estão te colocando? O sentido de novo está comunicando com você. Se o teu ouvido comunica, os teus olhos também precisam comunicar com o seu interior. Aonde os teus olhos estão te colocando? Aonde os teus olhos... Ah, mas é muita escassez. Não, querido. Juízes capítulo 7. O Senhor levanta 300 homens. Só 300. De 32 mil, sobram 300. Ele fala: covardes e medrosos, voltem para casa. E já volta 20 mil, 22 mil, por aí, está lá na Bíblia. Mas com 300 homens, a história do povo de Israel é transformada. Quem sabe nós não vamos levantar 300 homens nessa nação. E quem sabe você não faz parte desses 300 homens. É você. E 300 não significa que tem que ser um número exato de 300. 300 é uma metáfora. Deus conta com você. Mas esteja confiadamente com o seu coração guardado no Senhor. Deus espera. Deus espera. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu queria encerrar ministrando um louvor, uma adoração, um cântico de louvor e adoração. Se você pode, eu queria que você adorasse o Senhor conosco. Deus, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor ministre, que ainda no tempo das guerras, ainda no tempo em que desceram as chuvas, Mateus capítulo 7, versículo 24, desceram as chuvas, ou seja, é luta de cima, subiram os rios, luta de baixo, sopraram os ventos, luta por todos os lados, e deram contra aquela casa. Contudo, ela não foi abalada. Não quer dizer que você não vai sentir as guerras, mas você não vai ser abalado. A sua casa permanecerá firme na rocha que é o Senhor. No nome do Senhor Jesus, podemos adorar, Pedro. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Desde a antiguidade seguiu, ainda não subiu. Deus que trabalha por aqueles que
ainda não se viu, ainda não choveu. Atividade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus que trabalha, Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos encerrar essa reunião. Senhor Deus, o culto não para. Senhor, a reunião, ela pode até dar uma pausa, mas que o culto, a adoração, a celebração permaneça, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração. Coloca um filtro nos nossos ouvidos, coloca um filtro nos nossos olhos. Senhor Deus, que o nosso olfato, quando os nossos olhos e os nossos ouvidos não conseguir discernir, que, Senhor Deus, o nosso olfato possa entender e discernir se o lugar é um lugar de mortandade, que exala um cheiro de podridão, ou se é, Senhor Jesus, um lugar que emana, Senhor Deus, o bom perfume de Cristo. No nome do Senhor Jesus, que as nossas mãos, Senhor Jesus, o nosso tato espiritual sejam para ter mãos erguidas, para abençoar e para profetizar um tempo novo. No nome do Senhor Jesus, ainda não se viu e ainda não se ouviu. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana de bênção, que você viva os melhores dias da sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você, vá viver a melhor semana da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos encerrar com esse louvor. Em nome do Senhor Jesus, o Deus que trabalha.